Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos neste domingo que não tem jogo do Santos, mais ou menos glória a Deus, porque isso quer dizer que pelo menos não vai ter resultado ruim, então a gente não vai passar esse estresse. Por outro lado, a rodada segue e os resultados, se não forem positivos para o Santos, nos estressarão. Mas vamos tentar pensar do lado positivo e comentar as notícias que saíram neste final de semana. Tem várias, então achei legal comentá-las aqui com vocês. Se você é membro do canal, fica até o final do vídeo, pode pular também, mas enfim, que tem um recado para você que é membro. Se você não é membro, mas quiser saber o recado, por favor, assista também. E, falando em membros, antes de comentar as notícias, farei a propaganda do OneFootball, que você pode baixar aqui no link na descrição, com mais um dos membros que mandou uma sugestão de propaganda muito boa. Neste caso, é o do Ícaro Garcia, que fala o seguinte para a gente fazer a propaganda do OneFootball. Nessa semana, apesar de um jogador que foi dispensado alegar que não foi dispensado pelo clube que o dispensou, adivinha quem de fato não foi dispensado? O Eu Vim de Santos pelo OneFootball, que segue a parceria no mês de outubro. E você pode baixar aqui embaixo no link da descrição para assistir jogos da Bundesliga de graça e receber notícias do Santos rapidinho, notificação no seu celular. Aconteceu a notícia? Pá! O agregador que é o OneFootball manda para você e te manda para o site que publicou a notícia que você quer ler. Então faz essa, baixa aqui para nós. O Ícaro continuou na propaganda. Quer evitar que eu seja dispensado no futuro? Então clica aí no link e veja o Bayern jogando, porque o Bayern dispensa comentários. Ótima essa do Ícaro, ficou um abraço para ele. E se você não entendeu quem foi o jogador dispensado que disse que não foi dispensado pelo clube que o dispensou, foi o Lucas Lourenço, né? Que foi dispensado pelo Londrina. Depois disse que não foi bem assim. Mas foi. Mas tá tudo bem. Ele voltou pro Santos, deve voltar nos próximos dias e treinar no Sub-23. Nem vale a gente comentar tanto sobre isso. Outras notícias que separei aqui para vocês são as seguintes. Começamos com o Carille, que treinou no sábado, segundo a Gazeta Esportiva, com a mesma formação que treinou na sexta. Ou seja, duas coisas. A escalação é João Paulo, Boza, Velasquez, Palha, Marcos Guilherme, Camacho, Sanches, Tardelli e Felipe Jonathan. Tardelli de meia. Marinho e Léo Batistão. E a segunda coisa é, eu fiz uma análise dessa escalação no vídeo de sábado de manhã, sábado meio-dia. Então o último vídeo antes desse aqui no canal é uma análise dessa escalação, dessa possível formação, que lembrando, pode ter a volta do Kaique, do Luiz Felipe, do Madison. O Madison, inclusive, eu apostaria que começa como titular no lugar do Marcos Guilherme, vamos ver. E que pode ter o Jobson, que eu duvido que volte como titular, mas deve entrar em campo na próxima quinta-feira. Então a análise dessa escalação, que pelo segundo dia seguido foi treinada pelo Carille no Santos, tem aqui no canal, é só voltar no vídeo anterior a este aqui. Tudo bem, seguindo com mais notícias, olha só essa aqui, na Gazeta também. Santos monitora Nicão, do Atlético Paranaense, mas teme concorrência. O Nicão que teve passagem pela base do Santos, né, tá no Atlético há um bom tempo, e o Santos busca dentro do seu planejamento para 2022, segundo a matéria da Gazeta, inclusive, independentemente de onde estará. Infelizmente o Santos precisa pensar nisso, né? A gente está numa briga contra o rebaixamento. Gostaríamos de não estar. Mas tem o Nicão como alvo. Teme a concorrência, porque segundo a própria matéria, também São Paulo, Palmeiras e Corinthians também já abordaram ali a situação do Nicão para saber. Nenhum fez proposta oficial, mas enfim, a concorrência em termos financeiros é forte, né? São três times que... Um a gente sabe como, mas São Paulo e Corinthians, sei lá de onde eles estão tirando dinheiro para pagar. Enfim, aí o problema não é meu. Palmeiras a gente sabe como. Mas é uma concorrência difícil. De qualquer maneira, a análise que eu posso fazer é que eu acho uma busca válida. Muito provavelmente o Marinho não fica, né? Por tudo que ele disse e externou ter vontade de fazer para o ano que vem, não deve ficar. Então o Santos precisa de peças interessantes para a ponta. Claro, na minha visão, insisto que eu acho que pode ser um ano de consolidação do Ângelo, mas o Nicão também não precisa chegar para ser um titular absoluto. Pode ser uma peça interessante, algo que a gente sonhava com o Marcos Guilherme. Talvez ele consiga entregar ainda, mas não vem entregando. O Lucas Braga, eu acho uma comparação interessante do Nicão. Talvez seja uma peça interessante. A gente vai continuar de olho nas notícias e aí faremos análises mais profundas. Antes de mudar de site, vou terminar com uma da Gazeta aqui também. Essa é boa, gostei. No Santos, há pouco mais de um mês, Velasquez já se destaca pela liderança. E eu separei essa notícia para comentar aqui, porque em algum momento do meio dessa semana, acho que na quarta, talvez na quinta, em algum dia dessa semana, eu fiz um vídeo em que tinha uma entrevista do Velasquez pós-jogo contra o Juventude e um comentário meu de que eu acho que os capitães, o Velasquez não é um capitão, pelo menos até agora do elenco, deviam botar a cara. E não o próprio Velasquez, coitado, que fez 2 jogos pelo Santos. E essa matéria bate com o que eu falei, né?
Se os supostos líderes, pelo menos internos, não estão externando essa liderança em público para a torcida, o Velasquez não só fez isso, como internamente começa a ser visto como líder. Vou ler uns trechinhos da matéria, olha só. Além do desempenho em campo, o Santos está impressionado com a liderança do Uruguai. Em pouco tempo, ele já fala na pré-eleição, auxilia os mais jovens e dá entrevista depois da derrota, como eu pontuei aqui, como foi contra o Juventude. O departamento de futebol sabia desse perfil de liderança. Ele sempre foi um dos capitães por onde passou e deve naturalmente exercer essa função no Santos em breve. Olha o trecho final. Enquanto alguns medalhões sentem um momento ruim e se ausentam, o uruguaio parece estar há muito mais tempo no clube. Essa matéria bate muito com o que eu falei. Parabenizo o Velasquez, que não jogou mal nessas duas partidas, apesar da derrota para o Juventude. Criticou o próprio setor defensivo, falou que foi erro infantil, né, que causou o gol do Juventude. Está auxiliando os jovens, que é algo que precisa. E olha, essa comparação de apuração da Gazeta de que os líderes consolidados estão sentindo e o Velasquez não sentiu, é muito interessante. Bato palmas para a postura do Velasquez e peço que, os capitães do momento, Sanches, Pará, Jean Mota, se espelhem no que o Velasquez está fazendo de liderança. Muito legal. Bom, saio da Gazeta e vou para o UOL rapidamente. Essa aqui é uma recomendação de um vídeo antigo meu para vocês relembrarem. A matéria do UOL é a seguinte: Inter bloqueia contas do Santos por dívida e negócio de Leandro Damião. O Santos já fez uma conversa com o Inter, esse bloqueio já foi até tirado, né? O Inter topou conversar e tentar entender a situação do Santos. Olha só. As diretorias de Santos e Inter voltaram a conversar sobre a pendência nas últimas horas. Os dois lados citam boa relação para tentar, segundo as fontes, uma composição para a quitação dos créditos em favor do Clube Gaúcho. Esse bloqueio é por uma dívida de... Calma aí, cadê? Não tem o valor da matéria? Não tem o valor da matéria. Muito bom. Mas, enfim, mais uma dívida do Santos em relação ao Damião. Eu estou citando isso porque é preocupante, mais dívida. E dois, porque eu fiz um vídeo aqui no canal, se você quiser buscar, devo colocar o link na descrição também, chamando a contratação do Damião de a pior da história do clube. Reitero, a gente está em 2021, final de 2021, o trimestre final desse ano, e ainda tem drama de uma contratação que o Santos fez em 2013 e foi horrorosa. Se você quiser relembrar, eu sugiro que relembre, mas o vídeo dói. Tá aqui o link na descrição sobre essa história do Damião. Muito bom, penúltima notícia que eu quero comentar com vocês é uma curiosa, passou batida, né? Foi no sábado de manhã, eu vi pouca gente comentando, vamos comentar. Santos dá férias e decide, não pro elenco, calma, e decide não exercer a opção de compra de Wellington Tim. Diário do Peixe dá a informação de que o Santos não comprará o Wellington Tim e ele não jogará mais pelo Santos, nem na base. Um jogador que teve pouquíssimas partidas pelo Santos, deixa eu ver se essa matéria tem o número certinho. Tem aquela partida contra o Galo que ele estreia no Brasileiro, a final da Libertadores que sabe Deus porque o coitado entrou, e 2 jogos no Paulista desse ano. Cara, o coitado do Wellington Tim, eu tô chamando de coitado porque eu sinto até pena da passagem dele pelo Santos, porque ele não merecia passar pelo que passou. Foi colocado na maior fogueira da história do clube, e olha, não sei se é de fato, mas a chance de eu não estar errado nisso, da maior fogueira, é grande. Foi prejudicado pelo técnico que de novo perdeu para o Palmeiras essa semana. E agora não terá opção de compra, ele deve voltar ao Criciúma, de onde veio por empréstimo, tinha uma opção de compra em 800 mil por 50% dos direitos econômicos. Eu não tenho nenhuma opinião, coitado. Se ele não vai ser contratado, é porque na base talvez não tenha se destacado, né? O Caio, por exemplo, pouco falou do Wellington Tim nos vídeos do Vim de Base. Então provavelmente não se destacou. Nem achei que ele foi mal, muito menos na final da Libertadores. Eu digo nas partidas que ele atuou, nada pavoroso. Na final da Libertadores, coitado, ele foi colocado na maior fogueira. E foi queimado. Isso é que é queimar o jogador, né? O técnico de então queimou o coitado do menino, que não jogará mais pelo Santos. Lamento, mas desejo toda a sorte. Não sei se no Criciúma ou para onde ele for depois. Por último, só um esclarecimento aqui numa matéria. Eu já tinha respondido algumas pessoas que pediram para eu explicar em mensagens pessoais para mim, e explico agora para geral, quem não viu. STJD acata a denúncia do Santos e vai jogar Flamengo e Andreas Pereira, uma matéria também do Diário do Peixe. Vai julgar o Andreas Pereira por ter jogado sem fazer a quarentena e vai jogar o Flamengo por ter escalado um jogador que não deveria ter sido escalado. Isso muda algo para o Santos? Não. Apesar do pedido ter sido feito pelo Santos, só o Flamengo pode ser multado e o Andreas suspenso. Mas isso não anularia o jogo, não daria pontos para o Santos, nada disso. O Santos fez por uma questão de, eles erraram. Ajam, Justiça, CBF,
STJD, sei lá quem. Façam algo, está errado. Mas isso não daria pontos para o Santos, porque no momento ele tinha autorização para jogar. Se essa autorização deveria ter sido dada, é outra história. Mas isso não vai mudar a vida do Santos, infelizmente. Não vai rolar anulação, nem remarcação, nem nada disso. É só por uma questão de justiça. Mas para o Santos, né, que é a pergunta que eu recebi, infelizmente nada muda. O Santos continua com aquela derrota. Tá certo? Bom, como eu falei, tinha um recado no final para os membros. É para o Juliano. Parabéns, Juliano. Você me pediu ontem aniversário. Um beijo para você. Seu dia ter sido bom. O outro abraço é para o Talvanes, que me trombou na rua. Que saudade de encontrar pessoas na rua que me reconhecem e falam: assiste todos os vídeos. O Talvanes fez isso. Talvanes, um abraço para você. Muito obrigado. E por fim, os membros. Eu vou soltar hoje, nesse domingo, um pouco mais tarde, o feedback para vocês da pesquisa que eu fiz, né, com os membros. Eu soltei um documento lá do Google para vocês responderem algumas coisas. Muita gente respondeu, muitos comentários interessantes. Eu estou terminando de separar tudo para passar esse feedback para vocês, para sempre tentar entregar o melhor conteúdo possível, claro, aberto, mas também para os membros que todo mês me ajudam a me manter vivo, né, o canal vivo, enfim, sei lá, pagar a conta na internet, por exemplo, que infelizmente está caro, viver não está fácil. Então, fiquem de olho que eu vou lançar esse feedback para vocês, tá certo? Beijo para todo mundo, tchau!